Se você acredita que seus pensamentos não têm poder, este vídeo vai mudar tudo o que você entende sobre a realidade. Bloco 1. A mente que Deus nos deu. O poder criador da consciência. Porque a verdade é esta: Deus colocou dentro de você o mesmo princípio criador que formou o universo. Tudo o que existe, o céu, as estrelas, o tempo, o espaço, nasceu primeiro na mente divina, antes de existir na matéria. E quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Ele nos concedeu algo que poucos compreendem: a capacidade de pensar, sentir e criar realidades a partir da fé. A física quântica chama isso de colapso da função de onda, quando o invisível se torna visível porque alguém o observa. Mas na essência é o mesmo que Jesus disse há 2000 anos: tudo é possível ao que crê. A fé é o olhar que transforma o impossível em realidade. O observador quântico e o homem de fé falam da mesma força, a consciência que dá forma ao mundo. Tudo no universo vibra, tudo é energia, e a fé é a frequência mais elevada que existe. Quando você crê, verdadeiramente crê, você se alinha à mente de Deus, que tudo sustenta, tudo cria e tudo renova. E é por isso que Jesus não precisava forçar a realidade. Ele apenas sabia. Ele dizia: levanta-te e anda, e a matéria obedecia. A fé não discute com a lógica, porque ela vem de um lugar acima da lógica, do campo onde tudo é possível, onde o Espírito Santo opera. A ciência chama isso de campo quântico, a Bíblia o chama de reino dos céus. Ambos falam do mesmo lugar, o invisível onde todas as possibilidades já existem, e é dali que tudo se manifesta. Quando você pensa, sente e acredita, você está enviando sinais para esse campo, e sem perceber começa a dar forma à realidade ao seu redor. A alegria atrai motivos para se alegrar. O medo chama novas razões para temer. A fé cria caminhos onde antes havia muros, porque o universo, ou melhor, a criação divina, responde à vibração da sua consciência. Deus nos deu o livre-arbítrio, não apenas para escolher o que fazer, mas para decidir o que pensar. E o que você pensa se torna o que você vive. A mente é o campo onde as sementes espirituais são plantadas. Os pensamentos são as sementes, as emoções, a água, e a fé, o sol que faz crescer. A Bíblia está repleta de metáforas que descrevem isso. Como imagina em sua alma, assim ele é, diz o livro de Provérbios. E isso é pura física quântica em linguagem espiritual. O que você imagina internamente se manifesta externamente. O que você acredita no coração, o universo confirma na matéria. É como se Deus tivesse colocado em cada um de nós um reflexo do seu poder criador. Não somos deuses, mas fomos feitos para manifestar a glória de Deus em nossas próprias vidas. E o que é a glória de Deus, se não a expressão do seu poder através de nós? Quando você vence o medo, manifesta a glória de Deus. Quando transforma a dor em fé, manifesta a glória de Deus. Quando acredita contra todas as evidências, o universo inteiro se curva diante da força invisível que habita em você. A física quântica tenta explicar isso com fórmulas e experimentos, mas a verdade está além do laboratório. A fé não é mensurável, mas é observável, porque transforma destinos. Os cientistas observam o efeito, mas o cristão conhece a causa, o espírito que move todas as coisas. O chamado efeito do observador, que tanto intriga os físicos, nada mais é do que a prova de que a consciência antecede a matéria. Nada existe antes que alguém o perceba, e isso ecoa as primeiras palavras do Gênesis. E disse Deus: haja luz. Antes da luz existir, houve consciência. Antes da forma, houve, e a palavra é consciência divina em ação. Deus criou o mundo com pensamentos falados, e nos deu a mesma capacidade de falar e criar. Por isso suas palavras têm poder. Quando você diz não posso, você ordena ao universo que o impossibilite. Quando diz Deus proverá, abre espaço para que o invisível se manifeste em sua vida. A física chama de colapso quântico, a fé chama de milagre. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não é um corpo tentando ter experiências espirituais. Você é um espírito vivendo uma experiência temporária na matéria. O seu cérebro é apenas o rádio, a consciência é o sinal. Quando você entende isso,
percebe que a vida não é um castigo, mas uma oportunidade de co-criar com Deus. A oração é a sua linguagem com o campo divino. Cada vez que você ora, você ajusta a sua frequência. Mas orar não é repetir palavras, é sentir com o coração. A oração é a emoção elevada da fé em ação. E quando você sente algo com fé verdadeira, o universo se move para corresponder. A fé não é um pedido, é uma certeza. É a convicção das coisas que não se veem, mas que já existem. E é exatamente isso que a física quântica descobre agora. Que tudo o que pode existir já existe em estado de potencial. E que a consciência é o que traz esse potencial à realidade. Quando Jesus dizia, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, move-te, e ele se moverá. Ele estava descrevendo a lei mais poderosa do universo. A fé colapsa possibilidades. A fé materializa. A fé é a ponte entre o visível. O mesmo Deus que criou galáxias e mares habita dentro de você. E Ele te convida todos os dias a participar da criação. Quando você pensa com amor, age com fé e fala com convicção, está dizendo junto com Ele, haja luz. A luz que dissipa o medo. A luz que cura. A luz que cria novos caminhos. A luz que te faz lembrar. Você foi feito à imagem do Criador. A partir deste momento, comece a observar seus pensamentos como sementes sagradas. Nada é pequeno demais para Deus. E cada pensamento de fé é uma oração silenciosa que se eleva ao céu e molda o mundo ao seu redor. O universo não está contra você. Ele está esperando você crer. A criação aguarda o comando da consciência. E quando você diz, eu creio, o campo quântico e o reino espiritual se alinham. O invisível começa a tomar forma. E o que parecia impossível se torna inevitável. É nesse instante que você entende. Sua consciência cria tudo, mas não sozinha. Ela cria com Deus. E juntos vocês escrevem o roteiro invisível da realidade. Bloco 2. Fé e física. Como Deus se revela na estrutura do universo. Quando olhamos para o céu em uma noite silenciosa, parece impossível acreditar que tudo aquilo, as estrelas, as galáxias, o espaço infinito, surgiu de algo invisível. Mas é exatamente o que a ciência confirma. O universo visível nasceu de uma dimensão invisível. E essa dimensão invisível é onde Deus habita. A física chama de campo quântico. A fé chama de Espírito de Deus pairando sobre as águas. A diferença é apenas de linguagem. O que os físicos chamam de energia potencial, os cristãos chamam de poder divino. Nada. Tudo surge de uma consciência suprema, que ordena o caos e traz à existência aquilo que antes era apenas possibilidade. Foi assim no Gênesis, e é assim até hoje. Deus não criou o universo e foi embora. Ele continua sustentando cada átomo, cada partícula, cada respiração. Por isso Paulo escreveu, nele vivemos, nos movemos e existimos. A estrutura da realidade é sustentada por algo que a ciência ainda tenta entender, mas que a fé já reconhece há milênios. A presença viva de Deus em tudo. Até o menor átomo vibra, porque há uma centelha divina sustentando sua existência. Sem Deus, o universo se dissolveria em silêncio. Com ele, cada partícula dança em harmonia. Os cientistas descobriram que 99,9999999% do que chamamos de matéria é, na verdade, vazio. Mas esse vazio não é ausência, é plenitude invisível. É ali que a energia divina repousa, sustentando tudo o que existe. A física chama de vácuo quântico, a fé chama de presença do Espírito Santo. E ambos estão certos. Apenas olham o mesmo mistério por janelas diferentes. Deus criou um universo inteligente. Nada é aleatório. As leis físicas não são frias. São expressões do amor e da ordem divina. Quando a gravidade mantém os planetas em órbita, é o reflexo da fidelidade de Deus. Quando as partículas se entrelaçam à distância, um fenômeno que a física quântica chama de emaranhamento quântico, é um lembrete de que nada pode nos separar da presença do Criador. A Bíblia diz que nenhum pardal cai sem que o Pai o saiba, e a física moderna, sem perceber, confirma isso quando mostra que cada evento, por menor que pareça,
está conectado a um campo de informação universal. Nada acontece isoladamente. Tudo está ligado. Esse campo quântico é o mesmo que Jesus acessava quando multiplicava pães, curava enfermos e acalmava tempestades. Ele não violava as leis da natureza. Ele as compreendia em um nível mais profundo. Enquanto o homem comum vê separação, Jesus via unidade. Enquanto o mundo enxerga escassez, ele via abundância. E porque via, ele criava. É isso que a física moderna começa a revelar. O que você observa se transforma. O universo responde ao olhar consciente, porque o olhar é uma extensão da mente criadora. E quando a mente está unida à fé, tudo muda. A fé é o alinhamento da sua consciência com a consciência de Deus. Não é um pensamento positivo qualquer, mas a certeza profunda de que existe uma ordem divina guiando tudo. Quando você acredita de todo o coração, você se sintoniza com essa ordem, e o impossível começa a se reorganizar a seu favor. A física descreve isso como colapso de probabilidades. A Bíblia descreve como milagre, mas no fundo, falam do mesmo ato. Quando o invisível se torna visível, quando o que era apenas promessa se torna realidade. A fé, portanto, não é fugir da realidade, é enxergar uma realidade mais profunda, aquela que ainda não se manifestou. É olhar para o caos e saber que há uma ordem oculta por trás. É permanecer firme quando tudo diz o contrário, porque você sabe que há um Deus que trabalha nos bastidores do invisível. Quando você ora, não está apenas pedindo, está interagindo com esse campo. Está liberando vibrações que atravessam o tempo e o espaço. Porque a oração é energia espiritual, e a energia nunca se perde. Ela se transforma, se move, atravessa dimensões e toca o coração de Deus. E Deus responde. Às vezes com silêncio, que é resposta. Às vezes com paz, que é confirmação. E às vezes com milagres, que são manifestações físicas da sua vontade. Os milagres são o ponto de encontro entre a fé e a física. Eles não quebram as leis do universo, apenas mostram que há leis mais altas, espirituais, que sustentam as leis materiais. E quando a fé toca essas leis, a realidade muda. Quando Pedro andou sobre as águas, não foi a água que mudou, foi a consciência dele. Por alguns segundos, ele se alinhou completamente à fé em Cristo. Enquanto acreditou, o campo espiritual sustentou o impossível. Mas quando olhou para o vento e duvidou, a vibração caiu e ele afundou. Essa história não é metáfora. É uma lição de física espiritual. O universo responde à frequência da fé, não à força do medo. A fé é a linguagem do céu, e a física quântica é o dicionário que começa a traduzir seus mistérios. E quanto mais a ciência avança, mais ela confirma o que Jesus já dizia. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O universo não é frio nem impessoal. Ele é o reflexo de uma mente amorosa e inteligente. E a cada descoberta científica, Deus sussurra: eu sempre estive aqui. Cada átomo é uma assinatura divina. Cada lei física é uma forma de ordem celestial. E cada respiração é o eco do sopro de vida que Deus colocou dentro de nós. Portanto, quando você olhar para o céu, não veja apenas estrelas, veja promessas. Veja a grandeza de um Criador que organizou tudo de forma tão precisa que até a física mais avançada se curva diante do mistério. E lembre-se, esse mesmo Deus que governa o universo inteiro também habita dentro de você. A fé te conecta a Ele. E quando essa conexão é real, o impossível se torna apenas questão de tempo. Bloco 3. O campo da fé. Como seus pensamentos e emoções moldam o que Deus manifesta. A fé é o idioma com que o Espírito fala ao universo. E quando o coração humano vibra nesse idioma, o céu escuta. Deus não ouve apenas as palavras. Ele ouve a energia com que elas são ditas. A oração sem fé é som. Mas a oração com fé é luz. E essa luz atravessa dimensões, alcançando o coração de Deus e movendo aquilo que os olhos não podem ver. A física quântica revela que tudo o que existe está conectado por um campo invisível de energia. Os cientistas chamam esse de campo unificado. Mas para quem tem fé, esse campo tem nome: presença de Deus. É nesse campo que seus pensamentos se movem, que suas emoções vibram e que sua fé se manifesta. Tudo o que você pensa, sente e acredita
envia ondas para esse campo. E essas ondas interagem com o que o mundo físico se tornará. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas antes que a boca fale, o coração sente. E é esse sentir que molda o destino. Quando você pensa com medo, o campo recebe medo. Quando pensa com amor, o campo recebe amor. E Deus, que tudo sustenta, usa a própria vibração que você emite para ensinar, abençoar e transformar sua jornada. É por isso que Jesus dizia: se creres, verás a glória de Deus. Ele não disse, verás para crer. Ele inverteu a ordem porque sabia que a fé antecede o milagre. A fé é a semente, o milagre, o fruto. E a colheita sempre reflete a semente plantada. A consciência é o solo onde a fé cresce. Quando você alimenta pensamentos de confiança, esperança e gratidão, esse solo se torna fértil. E quando você cultiva dúvida, medo ou ressentimento, esse solo endurece e a fé não encontra espaço para germinar. Mas o mais belo é que Deus nunca desiste do solo. Ele envia chuvas de graça, podas de sabedoria e raios de luz para que, um dia, a semente da fé volte a florescer. Tudo o que você sente profundamente tem impacto na estrutura invisível do universo. A ciência chama isso de coerência, quando o coração e a mente vibram em sintonia. A fé chama de entrega. E quando a mente se entrega ao coração e o coração se entrega a Deus, nasce o milagre. Quantas vezes você já sentiu paz em meio ao caos? Quantas vezes algo dentro de você disse, vai dar certo, mesmo quando tudo dizia o contrário? Isso é o campo da fé respondendo. É a voz de Deus ecoando através da sua consciência, reorganizando o invisível para que o visível se alinhe. Os milagres não vêm de fora, eles vêm de dentro, porque é dentro de você que Deus age primeiro. Antes de abrir o mar, ele acalma o coração. Antes de multiplicar pães, ele multiplica a confiança. Antes de curar o corpo, ele desperta a alma. A fé, portanto, é mais do que acreditar. É participar da criação. É cooperar com o Espírito Santo para manifestar o bem que Deus já preparou. Mas há um detalhe profundo. Deus não responde à dúvida mascarada de fé. Ele responde à fé genuína, mesmo que pequena. Foi por isso que Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não pediu fé enorme, pediu fé verdadeira. Porque a verdade tem poder. E quando a fé é sincera, o universo inteiro se curva diante dela. Tudo o que você pensa com emoção intensa deixa uma marca no campo quântico. E essa marca não se perde, ela retorna. Por isso, vigiar os pensamentos não é apenas disciplina mental, é um ato espiritual. Porque cada pensamento é uma semente que, mais cedo ou mais tarde, voltará em forma de experiência. O apóstolo Paulo já dizia, tudo o que o homem semear, isso também colherá. E essa é uma das leis mais perfeitas da criação. O campo devolve aquilo que você emite. A física chama isso de ressonância. A fé chama de justiça divina. Quando você emite amor, o universo o reflete. Quando você escolhe perdoar, as portas se abrem. Quando agradece, mesmo sem ainda ver o resultado, acelera o processo de manifestação. Porque a gratidão é fé madura. É dizer obrigado antes mesmo que o milagre aconteça. A emoção é o motor da criação. Pensamentos são moldes, mas emoções são o sopro que dá vida. Por isso Deus nos deu o coração. É nele que a fé encontra a energia que move montanhas. A ciência já provou que o coração humano emite um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro. E quando esse campo está em harmonia, quando você sente amor, perdão e paz, todo o seu corpo vibra em frequência elevada. Nesse estado, o Espírito de Deus age com liberdade. As células se curam, as oportunidades aparecem e o invisível começa a cooperar. É por isso que o inimigo tenta atacar a mente, porque ele sabe que, se controlar seus pensamentos, controla sua vibração. Mas a palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você escolhe pensar como quem crê, sente como quem confia e age como quem já venceu, o campo espiritual responde, porque Deus honra a fé ativa, não o medo disfarçado. Tudo o que existe no mundo físico nasceu primeiro no mundo espiritual. E tudo o que você vive hoje é o resultado de algo que já vibrou dentro de você ontem.
Se quiser mudar o que vê, mude o que sente. Se quiser ver nova realidade, renove sua fé. A consciência é o altar onde Deus e o homem se encontram. Quando você ora com o coração limpo, esse altar se ilumina. E essa luz não é simbólica, ela é real, mensurável. A ciência moderna já detectou que emoções elevadas como gratidão e amor mudam a estrutura molecular do corpo, fortalecem o sistema imunológico e reorganizam o DNA. Ou seja, a fé não é apenas espiritual, é também biológica. Ela reprograma a matéria, porque vem do Criador que sustenta toda a matéria. Quando você sente fé, você não apenas acredita, você cria. E quando cria com amor, você se torna parceiro de Deus no processo da vida. A consciência é o pincel, a fé é a tinta, e Deus é a luz que revela a pintura. Nada acontece por acaso. Cada momento é uma oportunidade para escolher entre a vibração da dúvida ou a vibração da fé. E o resultado dessa escolha é o que molda o que vem depois. Por isso, não lute contra a realidade. Transforme o que a gera. Ore, confie e sinta como quem já recebeu. Porque no campo da fé, o tempo não é obstáculo. Tudo já está pronto, apenas esperando o momento em que sua consciência se alinhar com a promessa. Deus não se atrasa. Ele apenas espera a vibração certa, a do coração que crê sem ver e ama sem exigir. E quando isso acontece, o impossível se torna visível. A montanha se move, a porta se abre, o milagre se torna inevitável. Porque o campo da fé é o próprio coração de Deus se manifestando através de você. Bloco 4. A mente de Cristo. O despertar da consciência divina em nós. Em algum momento da sua vida, você precisará fazer uma escolha. Continuar acreditando que é um ser pequeno, à mercê das circunstâncias, ou despertar para a verdade de que há grandeza divina habitando dentro de você. Jesus não veio apenas para revelar quem Deus é. Ele veio para revelar quem nós podemos ser. Ele não veio apenas para mostrar poder, mas para ensinar consciência. Quando ele dizia, vós sois a luz do mundo, não estava sendo poético, estava sendo literal. Você é portador da luz divina. E quando essa luz se acende dentro de você, tudo o que é escuridão começa a se dissipar. A mente de Cristo é o estado de consciência em que o medo cessa, a dúvida se cala e a fé assume o controle. É o ponto em que o ser humano deixa de reagir à vida e começa a criá-la junto com Deus. É o despertar da centelha que sempre existiu, mas que o mundo tentou apagar. A física quântica fala sobre coerência, sobre partículas que se alinham quando vibram na mesma frequência. A fé fala sobre comunhão, quando o coração humano se alinha ao coração divino. Ambas descrevem o mesmo fenômeno. Quando a consciência se une à presença de Deus, tudo entra em caos, se transforma em clareza, o medo em propósito e o impossível em realidade. O apóstolo Paulo escreveu, nós temos a mente de Cristo. Essa frase é mais profunda do que parece. Ter a mente de Cristo não é apenas pensar como ele pensava. É perceber o mundo com a mesma consciência dele. É olhar para os outros e ver Deus em cada rosto. É atravessar a dor e ainda assim enxergar amor. É compreender que nada está fora do plano divino, mesmo quando não entendemos o porquê. A mente de Cristo é o estado supremo de fé, não porque ignora a realidade, mas porque a transcende. Ela sabe que a matéria é apenas um reflexo temporário do espírito e que a verdadeira realidade está no invisível, onde o amor de Deus opera sem limites. Jesus não apenas acreditava em milagres, ele vivia em estado de milagre permanente. E esse estado não era privilégio dele, era convite. Ele dizia, quem crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Essa é a essência da consciência divina. Entender que Deus não está distante. Ele está em nós, agindo através de nós. Quando você desperta essa consciência, algo muda para sempre. As orações deixam de ser pedidos e se tornam comunhão. Os problemas deixam de ser ameaças e se tornam professores. A vida deixa de ser acaso e passa a ser propósito. O verdadeiro poder não está em controlar as circunstâncias, mas em confiar em Deus nelas. A mente humana tenta entender o como. A mente de Cristo apenas diz faça-se. Ela não exige provas, ela manifesta.
Ela não reage, ela cria. Ela não duvida, ela sabe. E é nesse estado que o ser humano volta a ser aquilo que sempre foi: imagem e semelhança do Criador. Não um reflexo distante, mas um espelho ativo da presença divina. Quando você ama, Deus ama através de você. Quando perdoa, Ele cura através de você. Quando acredita, Ele cria através de você. A física quântica fala que o universo é um campo de possibilidades infinitas. A fé cristã diz que para Deus tudo é possível. Essas duas verdades se encontram no mesmo ponto: a consciência. É nela que o infinito e o divino se unem. É nela que o Verbo se faz carne. E é por isso que Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Não é um lugar distante, nem uma promessa futura. É um estado de ser, um nível de consciência acessível a todos que creem. Quando você silencia o medo e se conecta à presença, percebe que o reino não está vindo. O reino está fluindo através de você agora. A fé não é uma fuga da razão, é o ápice da compreensão. Porque enquanto a razão busca entender o mundo, a fé participa da criação dele. E quando a ciência e a fé se unem, o véu se rasga, revelando a verdade. Deus e consciência não são forças separadas. São uma única presença se expressando em diferentes linguagens. Presença. Você é parte dessa criação. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio é o Espírito que habita em você agora. E ele te convida, todos os dias, a viver de forma consciente, desperta e cheia de fé. Quando acordar amanhã, não veja o dia como mais um. Veja como uma nova oportunidade para manifestar o que Deus sonhou para você. Fale com Ele. Sinta a presença dEle. Peça sabedoria e não apenas solução. Peça direção e não apenas caminho. Peça consciência e não apenas milagres. Porque quando você tem a mente de Cristo, o milagre deixa de ser evento e se torna estado de vida. Você não espera que as coisas mudem. Você muda e tudo muda junto. A consciência divina não é teoria, é prática. Ela começa quando você decide viver com propósito, pensar com amor e agir com fé. Quando a sua vibração se alinha ao amor, a realidade se curva à sua luz. Deus te criou para brilhar, não para sobreviver. Te criou para manifestar o céu na terra. E cada pensamento de fé, cada palavra de esperança e cada gesto de amor é um ato de criação espiritual. O universo é o palco. A fé é a chama. E Deus é o autor que escreve contigo a história da eternidade. Você não está sozinho, nunca esteve. O Criador está em você, por você e através de você. E toda vez que você escolher a fé em vez do medo, a luz em vez da sombra, o amor em vez do julgamento, estará reafirmando essa verdade. Sua consciência cria tudo, porque ela é reflexo da consciência divina. No fim, tudo volta à origem. A mesma voz que disse, haja luz, continua ecoando em cada alma que desperta. E quando essa luz se acende dentro de você, o universo inteiro responde. Então, viva com fé, pense com propósito e caminhe com a mente de Cristo. Porque quando você crê, o invisível se torna visível e o impossível deixa de existir. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esta luz com quem precisa ouvir. A fé se multiplica quando é dividida.